Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós estamos aqui para mais uma aula do nosso PB, do nosso panorama bíblico. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o livro de Deuteronômio. E nós podemos dizer, eu quero destacar isso para você, para te animar, para te encorajar ainda mais. Nós vamos na aula de hoje encerrar o primeiro ciclo, né? Nós podemos chamar aí o ciclo de o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia chegarão ao fim hoje, chegará ao fim hoje esse primeiro ciclo. E nós vamos dar início então falando a respeito do título desse livro que nós vamos abordar. O título que na língua hebraica recebeu o nome de Ele Hadevarim, que significa são estas as palavras, ou Devarim, que significa palavras. Já na Septuaginta, na tradução para o grego, o livro recebeu o nome de Deuteronômio, o nome que nós ficamos mais familiarizados, na verdade, o nome que nós utilizamos, que significa segunda lei ou repetição da lei. Quem foi o autor do livro de Deuteronômio? O autor foi o próprio Moisés, e nós podemos afirmar isso olhando para o próprio livro. Nós vamos ver várias vezes Moisés citando a si mesmo, escrevendo aí na terceira pessoa. Nós vamos ver no Antigo Testamento muitos citando a lei de Moisés, e nós vamos ver também o próprio Jesus e os apóstolos fazendo menção a essa autoria de Moisés ao livro de Deuteronômio. Nós podemos encontrar isso em Mateus 19, Marcos 10, João capítulo 1 e capítulo 5, Atos capítulo 3, Romanos 10 e 1 Coríntios capítulo 9. Agora uma observação aqui para não deixar nenhuma confusão na nossa cabeça. O capítulo 34 do livro de Deuteronômio foi um apêndice incluído depois ao livro, porque é um capítulo que vai aí abordar a questão da morte de Moisés. Então não poderia ter sido Moisés aquele que escreveu o capítulo de número 34. E essa autoria nós podemos aí acreditar muito provavelmente ou a Josué, a Eleazar ou a Samuel. Em que data o livro de Deuteronômio foi escrito? O livro foi escrito por volta de 1405 antes de Cristo. E qual é o seu tema central? O tema central desse livro é a exposição da lei para a vida em Canaã. Moisés vai ali expor as leis que deveriam ser colocadas em prática para a vida em Canaã. E qual foi então o objetivo de Moisés? O objetivo de Moisés, ao escrever o livro ou ao pronunciar os discursos, era o de preparar a nova geração de Israel para viver em Canaã mediante uma reafirmação da lei senaíta. Por que da nova geração? Você deve se lembrar, o pastor já disse isso aqui em uma das outras aulas anteriores, que toda aquela geração que saiu do Egito foi uma geração que pereceu, que morreu no deserto. E a segunda geração que surgiu enquanto o povo peregrinava foi a geração que então entrou na terra de Canaã. E ao fazer isso, Moisés vai enfatizar a segurança da palavra de Deus e das suas promessas, e vai também chamar aquela geração para uma responsabilidade, um dever com relação a serem fiéis às palavras do Senhor, para que as promessas de Deus sobre a vida daquele povo se cumprissem. E aqui fica uma lição para mim e para a sua vida. Embora o amor de Deus por nós seja um amor incondicional, nós não podemos fazer nada para que o Senhor já nos ame, para que o Senhor nos ame mais, porque Ele já nos ama de maneira plena. Existem alguns posicionamentos, existem alguns compromissos necessários a mim e a você, algumas decisões, para que esses posicionamentos possam gerar bênçãos de Deus para as nossas vidas. Eu quero então aqui dar continuidade à nossa aula de hoje, abordando algumas contribuições que nós podemos encontrar no livro de Deuteronômio. E a primeira dela é que o livro de Deuteronômio é o livro mais citado do Antigo Testamento. Por exemplo, entre os homens que o Senhor levantou para concluir toda a obra do Antigo Testamento depois de Moisés, entre eles nós vamos ver 356 vezes o livro de Deuteronômio sendo citado. No Novo Testamento nós vamos encontrar mais de 190 referências
ao livro de Deuteronômio. O próprio Jesus teve em Deuteronômio o livro em que ele mais citou aí diante de tudo aquilo que nos é registrado acerca da vida e do ministério de Jesus. Você deve estar muito familiarizado com o capítulo 4 de Mateus. A Bíblia nesse capítulo vai tratar para nós uma narrativa em que Satanás vai até Jesus para tentar Jesus, e aí Satanás vai em 3 momentos diferentes, vai criar um desafio para Jesus, e nós sabemos que Jesus venceu cada um desses desafios, dessas tentações, citando a própria palavra de Deus. E todas as citações que Jesus usou naquele momento se referem ao livro de Deuteronômio. Então, para aqueles que têm aí essa atitude errada de menosprezar ou de diminuir o Antigo Testamento, eu quero dizer para você que Jesus era um cara chegado aí, nós podemos dizer assim, no livro de Deuteronômio. Vamos lá, vamos continuar aqui. 4 leis espirituais que nós vamos encontrar neste livro. Você muito provavelmente já deve ter se perguntado: qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que o Senhor requer de mim? Vamos dar sequência aqui ao nosso estudo. 4 leis espirituais que nós encontramos em Deuteronômio. Você em algum momento já deve ter se perguntado o que o Senhor requer de mim. Eu confesso que em alguns momentos, eu posso dizer que mais de uma vez, eu já me fiz essa pergunta. E essa pergunta também é feita para o povo de Israel e é respondida no próprio livro de Deuteronômio. Eu quero ler com os irmãos o texto que está lá no capítulo 10, versículos de número 11, 12 e de número 13. O texto diz assim: E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje lhes ordeno, para o bem de vocês. Olha que interessante, nós podemos destacar aí primeiro o que o Senhor requeria do povo e requer de nós: temor e reverência ao Senhor, o nosso Deus. Segundo, andar em todos os seus caminhos e amá-lo. Terceiro, servir ao Senhor com todo o nosso coração e de toda a nossa alma. E quarto, guardar os mandamentos do Senhor. E para finalizar, o texto bíblico vai falar que tudo isso é necessário para o nosso bem, porque a lei de Deus é boa. A gente vai ler o Salmos de número 119 várias vezes, o salmista destacando a bondade da lei do Senhor. Vamos continuar aqui então, mais uma contribuição singular aí do livro de Deuteronômio. Vamos lá, nós podemos destacar aqui, isso, agora foi, a aliança de Deus com o povo de Israel. Capítulos 28, 29 e 30 de Deuteronômio. Nós vamos ver o Senhor chamando o povo para uma aliança, para um compromisso com Ele. E aí naquele livro, naqueles capítulos, nós vamos ler o Senhor destacando várias bênçãos e também várias maldições. E o que iria determinar as bênçãos ou as maldições era a obediência do povo ou a desobediência do povo. Para citar algumas aqui, se o povo obedecesse ao Senhor, Deus falou para o povo que eles seriam abençoados tanto na cidade quanto no campo, os seus filhos seriam abençoados. O Senhor falou para aquele povo que se eles obedecessem, toda geração seria abençoada. Eles não iriam tomar emprestado às nações, mas eles iriam emprestar às nações. Caso contrário, caso o povo escolhesse se rebelar contra o Senhor, desobedecer a lei do Senhor, tudo ao contrário aconteceria. Eles seriam amaldiçoados na cidade, no campo, os filhos deles seriam abençoados, eles não iriam emprestar às nações, mas tomariam emprestado das nações, e tantas outras bênçãos e maldições são ali relatadas por Moisés. Agora, para nós resumirmos essa aliança que Deus fez com o povo em 3 pontos, nós podemos destacar aqui no primeiro ponto, fica muito claro que a terra de Canaã pertencia ao Senhor, que a prometera como posse eterna aos filhos de Abraão. E aí a gente vai se lembrar do salmista no Salmo de número 24, que vai dizer que a terra, os seus habitantes e tudo que nela há pertence ao Senhor, porque de fato nosso Deus é o dono legítimo de todas as coisas. Segundo ponto, a ocupação, entretanto, dependia da obediência à aliança do Senhor. E terceiro, finalmente, o Senhor restauraria e ajuntaria a nação novamente quando retornasse ao Senhor e a Ele obedecesse.
Vamos lá, mais uma contribuição aqui da nossa aula de hoje. Moisés também vai tratar sobre o perigo da idolatria. E aqui é algo que eu e você também hoje precisamos sondar o nosso coração constantemente com relação à idolatria. Por que Moisés faz isso? Porque Moisés sabia que aquela geração, você deve saber que o povo de Israel saiu da escravidão da terra do Egito, que era uma terra que havia muita idolatria, vai para o deserto, e a Bíblia nos mostra que por várias vezes, enquanto o povo de Israel estava peregrinando no deserto, o povo caiu no pecado da idolatria, e o povo também estava indo para a terra de Canaã, cujos seus habitantes era também um povo dado à idolatria. Para o povo de Canaã, para o povo que vivia naquela terra, um povo que era muito próspero, eles tinham uma mentalidade de que toda a prosperidade que eles tinham era um fruto da idolatria, fruto do culto que eles prestavam aos seus deuses. Então, olha que a Bíblia vai nos dizer em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 14 e 30, essa é só uma das 30 referências, das mais de 30 referências que Moisés vai fazer no livro com relação à idolatria. Vamos lá, o texto diz assim: não siga outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, o seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Então, o povo estava lutando, o povo iria entrar não apenas numa batalha militar, mas também o povo estava prestes a iniciar uma batalha pela fé. Nós vamos ver, por exemplo, no capítulo 12 de Deuteronômio, Moisés orientando o povo, dizendo que Deus iria mostrar para eles um lugar que seria o lugar determinado para adoração ao Senhor. E quando eles chegassem naquele lugar, eles deveriam aniquilar ou colocar por terra qualquer resquício de adoração ou de culto aos deuses daquele lugar. E a última contribuição aqui, mas não menos importante, no livro de Deuteronômio nós vamos encontrar uma profecia messiânica. Eu quero ler com os irmãos o texto de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 18 e 19, que diz assim: farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Nesse texto nós vemos pela primeira vez Jesus sendo mencionado como um profeta, Jesus sendo ali mostrado ao povo que viria ali um profeta. Você deve saber que o profeta é aquele que traz uma mensagem de Deus para o povo. E Jesus também foi um profeta. Capítulo 14 de João, um dos apóstolos questiona Jesus dizendo: olha, por que o Senhor não nos revela quem é o Pai? Deixa-nos ver o Pai. E Jesus vai responder àquele grupo de discípulos que estavam com ele: olha, aquele que está me vendo, está também vendo meu Pai. Porque cada uma das palavras que eu digo, não digo de mim mesmo, mas digo do meu Pai, que está em mim e realiza as suas obras por meu intermédio. Moisés foi um profeta muito poderoso, tanto em palavras e em obras. Por que é importante destacar isso em obras? Porque o próprio Moisés vai escrever no capítulo 18 que todo aquele que se dizer profeta, que proferir uma palavra e aquilo não se cumprir, aquela palavra não deveria ser tomada como verdadeira. Mas tanto Moisés como Jesus eram poderosos em palavras, mas também em obras. Capítulo 4 de Lucas. Jesus está na sinagoga e ele recebe em mãos uma parte da Bíblia, ali os escritos de Isaías, uma profecia acerca do próprio Jesus. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 4, versículos 18 e 19. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Nós vemos as obras de Jesus testificando toda a sua messianidade e a veracidade das suas palavras. Jesus, de fato, era o Messias e as suas palavras eram dignas de confiança. E para nós encerrarmos aqui algo muito interessante, se a maioria das obras de Moisés eram obras de julgamento, Jesus, em grande parte de suas obras, manifestava misericórdia.
E nós vemos em Jesus a expressão exata do ser de Deus. Esse Deus que não tem prazer nenhum no pecado, mas tem prazer em perdoar o pecador arrependido. Esse Deus que é justo, esse Deus que também é misericordioso, esse Deus que é o santo e justo juiz, mas é também um Deus pronto a perdoar, a derramar graça e misericórdia sobre o seu povo. Como o próprio Jesus vai dizer que ele veio para apregoar o ano aceitável do Senhor. Eu espero do fundo do meu coração que a aula de hoje de alguma forma tenha abençoado a sua vida e quero te encorajar a compartilhar os PBs, cada vídeo que está sendo postado durante a semana, a seguir a igreja nas redes sociais para que você possa aí ficar inteirado de toda a programação da igreja e também se alimentar de todo o conteúdo que a igreja tem produzido nesses dias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.